noite a todos. Estamos ao vivo com o programa Amazônia Press no ar. Este programa está no ar pela rádio 89.3 e pela web, aplicativo R3C Online e claro que também estamos ao vivo pelas redes sociais do Facebook, Amazônia Press, Instagram, Amazônia Press e também pelo portal www.amazoniapress.com.br. Estamos ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 18 às 19 horas. E aqui nada é gravado, tudo é ao vivo e a cores, como vocês acabaram de perceber os nossos erros aqui de gravação. Então é isso aí, Mequildes. É isso mesmo, Francisco. E esse já é o nosso quarto programa, né? Estreamos segunda-feira e hoje a gente vai falar de esporte, o esporte manauara. E o nosso convidado já tá aqui nos nossos estúdios e é o Giovanni, ele que é o presidente do Manaus Futebol Clube, também chamado Manaus FC ou simplesmente Manaus. O Giovanni Silva é o presidente do clube e ele vai falar com você hoje. Então, se você tem alguma perguntinha para ele, pode mandar, porque nós estamos ao vivo, estamos aqui para te atender. Perfeito. Então, você que tem perguntas, tem dúvidas aí, por favor, mande para a gente que nós iremos ler ao vivo aqui para você a sua pergunta para o Giovanni, que é o presidente do Manaus Futebol Clube. E nós fomos cobrados, viu, Francisco? O pessoal que está fazendo aniversário diz que a gente não está mandando parabéns. Então vamos mandar parabéns, né? O pessoal que está fazendo aniversário hoje, ou fez ontem, ou fez no decorrer da semana. Parabéns, feliz aniversário. Mas em especial é a filha da Leide, a Leide da Dora Bela Filmagens. A filha dela é a Isabelle, vai completar 15 anos. Parabéns, que data maravilhosa. Na verdade, ela já completou 15 anos, mas a mega festa dela vai ser no sábado, dia 8. Não vou dizer que todos estão convidados, né, porque já está no limite ali. Mas desejo felicidades, muita paz e que o Papai do Céu esteja sempre presente na vida da Isabelle, que é uma filha maravilhosa e que tem um futuro brilhante pela frente. E como a própria Leide fala, que a minha filha seja médica. Então, tenho os meus votos de desejo que realmente ela seja médica e consiga todos os seus objetivos. Parabéns. Parabéns, feliz aniversário. Então, vamos agora para um pequeno break, intervalo. E aí, na volta, já iremos falar com o presidente do Manaus Futebol Clube. Serão os destaques do dia, as notícias de destaque. Poxa. Agora é com o Cássio, chama o Cássio aí. Boa noite. Hoje pela manhã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas sobre pelo menos mais 300 bilhões de dólares em produtos chineses, mas disse acreditar que tanto a China quanto o México querem fazer acordo nas disputas comerciais com os Estados Unidos. Embora Trump tenha dito também que as conversas com a China prosseguem, não houve encontros entre os países desde 10 de maio, dia em que ele aumentou em 25% as tarifas sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses, levando Pequim a retaliar. Os projetos de decreto legislativo que sustam os efeitos do decreto sobre as armas, editado pelo presidente Jair Bolsonaro, serão analisados na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania na próxima quarta-feira, o dia 12. O relator senador Marcos Duval fez uma complementação de voto na reunião desta quarta-feira, sem mudar sua convicção pela rejeição dos PDLs, e fez um pedido de vista coletiva, adiou mais uma vez a votação da proposta. Em coletiva realizada nesta quinta-feira, na Câmara, o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, deputado federal Marcelo Ramos, fez um balanço das atividades do colegiado. Marcelo Ramos evitou falar em datas e calendários da próxima fase dos debates e lembrou que tudo dependerá dos acordos que serão firmados em torno do relatório que deve contemplar na sua avaliação a medida do conjunto da sociedade brasileira. Para tanto, lembrou que dezenas de entidades representadas do conjunto de trabalhadores, estando o funcionalismo público entre os mais ativos, tiveram voz. A Prefeitura de Manaus prorrogou o prazo do pagamento de taxa de verificação de funcionamento, o Alvará 2019,
Agora, os contribuintes podem quitar a taxa em cota única, com 10% de desconto, assim como a primeira parcela até o dia 28 deste mês de junho. O decreto 4.441, que regulamenta a prorrogação, foi publicado no Diário Oficial do município na última quarta-feira. Os contribuintes que ainda não realizaram o pagamento do Alvará 2019 poderão emitir uma guia com a data de vencimento atualizada no portal de Manaus Atende. Para mais detalhes, acesse o nosso site. Em boletim divulgado hoje pela Gerência de Previdência de Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, o Amazonprev, consta que taxa de aposentados e pensionistas recadastrados alcançou a marca de 92,7% nos primeiros 5 meses do ano. Se considerada uma massa de 12.396 beneficiários com aniversários de janeiro a maio, apenas 916, ou 7,3%, deixaram de comparecer à instituição para atualização de dados e tiveram os pagamentos suspensos. As belezas naturais e as experiências vividas no Parque Nacional de Anavilhanas, localizado no município de Nova Irão, e no município de Presidente Figueiredo, serão apresentados pela Amazon Tour durante a maior feira de aventura do mundo, a Elevate Adventure, que acontece em Nova York, nos Estados Unidos, na próxima segunda até a quarta. Esta é a segunda vez que a Amazon Tour participa do evento e, a convite do Instituto Brasileiro de Turismo, o Embratur, somente os 2 estados do Brasil participarão dessa feira, o Amazonas e o Paraná. Em entretenimento, hoje tem estreia nos cinemas, que é o filme X-Men Fênix Negra. A mutante Jean Grey começa a desenvolver incríveis poderes que a corrompem e a transformam em uma Fênix Negra. Agora, os X-Men precisam decidir se a vida de um membro da equipe vale mais do que todas as pessoas do mundo. O longa é o último da franquia pela Fox, que agora pertence à Disney. E essas foram as principais notícias do dia. Para mais notícias, acesse o portal amazoniapress.com.br. Até a próxima. Obrigada, Cássio. Então, esses foram os destaques de hoje. E esse é o Amazônia Press no ar. Tudo ao vivo, nada gravado. E nós vamos fazer aqui o que sabemos fazer de melhor, né, Francisco? Que é entreter, comunicar. E você que tem a sua reclamação, sua sugestão de pauta, pode ir lá no nosso WhatsApp, que é o 99289-2611. Não é isso, Francisco? Exatamente. Nós estamos pelo 89.3, pelo Facebook, pelo Instagram, Amazônia Press, @Amazônia Press. Essas são as nossas redes sociais. Você pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua sugestão de pergunta, tanto pelo WhatsApp, que eu vou repetir aqui o número, 99289-2611, como também pelo Messenger, pela rede social, como a maioria dos nossos internautas tem feito. Né? Hoje em dia o pessoal agora só manda mensagem pelo Messenger e a gente está aqui para atender, não é isso, Francisco? É verdade. Então, vamos para um pequeno intervalo. Em seguida já vai estar o nosso convidado aqui, que é o presidente Giovanni, presidente do Manaus Futebol Clube. Isso então, mesmo. Voltamos daqui a pouquinho. Até breve. Oca Comunicação Visual, materiais de qualidade, agilidade e confiança na entrega. Serviços de criação, produção e instalação. Oca Comunicação Visual, Rua Cravo, número 6, quadra O, Conjunto Flamanal, bairro Planalto. Fone 3658-3351. Oca Comunicação Visual.
ver aí, né? Saiu agora. Pronto, mais uma vez. Voltando de novo. Tá ao vivo, é ao vivo. É, aqui tudo é ao vivo, a gente não é gravado não. Então, errando e acertando. Errando e acertando. Então pronto, vamos lá mais uma vez, vou fazer a apresentação, né? Porque eu que não liguei o áudio, enfim. Mas vamos lá. Então, no terceiro bloco, falaremos com o nosso convidado especial, que é o presidente do Manaus Futebol Clube, Giovanni Silva, que vai falar um pouco das dificuldades do futebol amazonense, principalmente, né? Dessa questão toda de falta de ajuda do governo, prefeitura, enfim, ajuda que seria bem-vinda para tirar o nosso futebol amazonense do fundo do poço, porque de verdade, você ir no campeonato amazonense ou qualquer uma partida de futebol, um clássico aqui de Manaus, e você vê lá, sei lá, talvez nem mil telespectadores, eu acredito que isso é uma decadência do nosso futebol amazonense. Então, claro que eu estou levando isso para uma amplitude muito maior, né? Eu sei que o Giovanni Silva é só o presidente do Manaus Futebol Clube, porém tem essa vivência e sabe da dificuldade que é comandar um time de futebol aqui em Manaus. Então seja bem-vindo, Giovanni. Obrigado Francisco. Conceição, obrigado também pelo convite, pelo espaço que vocês estão nos dando. E falar aqui que, infelizmente, Francisco, você tem toda a razão quando fala que o futebol do Amazonas está em decadência. Em decadência essa que é muito lamentável o esforço que nós, todos os dirigentes amazonenses de futebol aqui do nosso estado, a gente monta com a dificuldade que a gente monta as equipes, dificuldade do trabalho que a gente faz no dia a dia, e aí chegar aos finais de semana, você não ter 300 pessoas nos estádios. É triste, é lamentável, mas assim, o Manaus como todos sabem, o Manaus tem uma curta história de 6 anos, e nós estamos tentando, dentro de nossas possibilidades, mudar essa história. Agora, para que possamos mudar, a gente precisa de ajuda de todos, que todo mundo abrace e compre esta ideia. Sim, com certeza. Na minha época de jornal, eu fotografava, sei lá, talvez não, vou falar um pouco antes, na verdade. 98, 99, 2000, mais ou menos, eu acredito, lá na Copa Norte, talvez foi 98, alguma coisa assim. Então eu fui para um clássico, né? São Raimundo Futebol Clube com Sampaio Corrêa, uma final da Copa Norte. O estádio lotado ainda na época do Vivaldão. Anos depois fui trabalhar no jornal e, para minha surpresa, a gente vai fotografar toda empolgada, né? Imaginando na TV que o público lotado, né? E tudo mais, e você chega lá, realmente, né, 300, 800, 1000 de público, é meio que um absurdo, né? E você vê um futebol que tem capacidade, que tem potencial, mas enfim, isso é uma questão estrutural da Confederação Amazonense de Futebol, é uma questão de governo. O que o senhor acha o que é isso e como é que poderia, sei lá, amenizar essa situação nos clubes amazonenses? Bem, Francisco, eu não quero aqui estar pondo culpa numa determinada situação, ou federação, ou torcedor, ou falta de apoio. Assim, eu acho que é o conjunto da obra. Eu acho que, infelizmente, o amazonense, ele perdeu a identidade com o futebol, Conceição. Ele perdeu. Então, com isso repercute muito. Mas é claro que falta apoio. É claro que se eu disser aqui que a federação ela tem que estar mais próxima dos clubes, ela tem que estar. Na pessoa do seu presidente sabe que essa distância não pode existir. A distância tem que haver uma proximidade, clube, federação, e também tem que, com isso, os empresários comprarem essa ideia. Os empresários, aí o torcedor, certamente, a imprensa ajudando, e aí o torcedor certamente será chamado a atenção
pelo futebol que realmente a gente consiga levar de volta a torcida para os estádios, né? Você vê aqui o nosso lado vizinho aqui, o estado do Pará. Eu costumo dizer que eu me orgulho do paraense, Conceição. O paraense, você falou há pouco atrás, Francisco, você falou que você viu a Copa Norte. A Copa Norte eu estava presente também, eu acompanhei toda aquela trajetória magnífica do São Raimundo. E o São Raimundo passou 7 anos na Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente não conseguiu mais se segurar. Mas foram tempos áureos ali do São Raimundo, onde ele teve uma disputa de 3 campeonatos da Copa Norte, campeonato esse que o Valdo Lima era lotado, as arenas eram lotadas, tanto de Valdo Lima como na Colina, ele jogando, e os 7 anos que seguraram ele dentro de uma Série B, e eu quero dizer que naquele momento o São Raimundo ele tinha apoio. Ele tinha apoio sim do governo do Estado, o governo do Estado olhava com outros olhares ali para o time do São Raimundo, a federação era mais presente ali próximo do São Raimundo. Então, assim, se não houver esse envolvimento, se ninguém comprar essa causa, e se realmente continuar da maneira que está, o futebol, infelizmente, a gente não vê outro caminho que não seja cada vez mais a decadência. Isso é muito ruim, né, para o nosso futebol amazonense. Realmente, a gente for olhar para o estado de Belém, você vê o estádio lotado, você vê a torcida vai em peso, e isso é independente se é Paysandu e Remo, mas outro time é a mesma coisa, é uma paixão diferente. Mas o amazonense também é apaixonado por futebol, incrível isso. Mas assim, tu torce para que time? Eu torço para o Flamengo, para o Vasco, para o São Raimundo, enfim, menos o time local. Infelizmente, né? E eu ainda acho um absurdo muito maior você ir para um estádio de futebol com um time local e um time de fora, e a maior torcida é a time de fora. Cara, é um absurdo. Mas, enfim, isso são a minha colocação em relação a isso. Mas, por exemplo, não existiria uma outra forma, por exemplo, de baratear os custos do ingresso, ou criar uma forma de incentivar o torcedor amazonense a voltar para o estádio, já que nós temos um estádio belíssimo, né, e um dos melhores, na verdade, do Brasil. Será que não existe uma forma de custear, baratear, ou fazer, sei lá, lata de leite, alguma coisa do tipo, né, para poder incentivar o torcedor amazonense a voltar de novo para os estádios? Olha, isso é muito relativo, Francisco. Conceição, para você ter uma ideia, o último jogo que nós fizemos aqui em Manaus, pela Série D, eu acho que foi contra a equipe, salvo engano, do Real da cidade de Ariquemes. O que o Manaus fez nesse jogo? Nós passamos uma semana, Francisco, baixamos os ingressos para R$5, ali ficou ali preço de ingresso social mesmo, que a pessoa comprava o seu ingresso e trazia junto consigo 1 quilo de alimento não perecível. Então foi uma semana de luta intensa, a gente trabalhando, pedindo e tal, e esperávamos um público pelo menos de 3.000 pessoas presentes ao estádio. Para nossa surpresa, não passaram de 500 pessoas. Então, eu não digo que trazer de volta o público para as arenas não seria o preço, baixar o preço do ingresso. Não seria, porque foi provado. E no outro dia eu falei mesmo nas rádios, nos jornais da cidade, Conceição, que eu falei, provamos que não é questão de preço. A questão é cultural mesmo. O povo do Amazonas, nesse momento, manauara, ele deixou de gostar do futebol profissional. Você tem uma ideia, Francisco? Você faz uma comparação. Você pega aí os últimos torneios disputados dos campeonatos de Peladão, você vê lá que a arena da Amazônia é casa cheia. E os campeonatos profissionais disputados, eu te conto aqui
os públicos que tiveram presentes lá no nosso primeiro título contra o Nacional Futebol Clube. Na final, na Arena da Amazônia, tinha lá, eu acho que 3.500 pessoas. Depois nós disputamos o segundo título, em 2018, contra o Fast Clube. E tinha lá na Arena da Amazônia 1.008 torcedores. E agora, contra o Fast Clube na Colina, a gente vamos tirar da Arena da Amazônia, porque realmente fica um elefante branco. Vamos levar para a Colina. Aí nós levamos o jogo para a Colina, contra o Fast Clube. O primeiro jogo que nós ganhamos de 2-0, deu um público de, eu acho que de 700 pessoas. E o segundo jogo deu 500 pessoas, até menos ainda do que o primeiro jogo da final. Então, eu acho assim, que é uma questão cultural. O povo perdeu a identidade com o futebol profissional. De alguma forma, nós temos que mudar essa história. Assim, nós, dirigentes do Manaus Futebol Clube, a gente está tentando fazer a nossa parte. Eu não sei se vocês têm conhecimento, ano passado foi o primeiro ano nosso em competições a nível nacional e nós fizemos um jogo da Copa do Brasil contra o CSA de Alagoas e nós botamos 3.000 pessoas na Arena da Amazônia. Infelizmente, escapou do nosso caminho um São Paulo na Arena da Amazônia, 15 dias após esse jogo, que certamente a gente colocaria 40.000 pessoas lá dentro, porque o amazonense também ele gosta de jogos de alta competitividade, entendeu? Então, assim, infelizmente eu não gosto nem de falar daquela história, o nosso atacante, aos 47 segundos do tempo, a gente 2-2 com um a menos, o juiz deu pênalti, claro, para nós, e o nosso atacante, infelizmente, resolveu perder o pênalti. Tirou uma chance enorme, Conceição, da gente jogar 15 dias depois na Arena da Amazônia contra o São Paulo, ao vivo para todo o Brasil, e com certeza a gente estaria ali naquele momento colocando um bom dinheiro no cofre do clube. E só para concluir, Francisco, então a gente levou algum público, porque a gente entrou no ritmo de competitividade. E nós chegamos também à semifinal da Copa Verde. Pegamos o Paysandu, jogamos em Belém contra o Paysandu com a Curuzu lotada, e estávamos ganhando de 1-0 no primeiro tempo. Segundo tempo eles viraram para 2-1. Perdemos inúmeros gols. Todo mundo fala, o outro TV estava lá passando lá e falou, o jogo era para ser 4-1 para o Manaus. Perdemos uma chance lá e trouxemos o jogo de volta para cá. Aqui, Francisco, Conceição, nós vendemos 22.000 ingressos no Rivaldo Lima. Rivaldo Lima não, na Arena da Amazônia. Mas teve uma hora que as próprias pessoas que estavam por trás, administrando ali as vendas de ingressos, não acreditaram. Teve uma hora que tinha tanta gente do lado de fora, tivemos que abrir os portões. Entraram mais de 7.000 pessoas sem pagar. Foi tipo um formigueiro. Então ali, os bombeiros ali naquele jogo, eles levantaram um público de 32.000 pessoas ali presentes. Então, assim, o futebol de competitividade, isso pode trazer de volta o povo para as arenas, mas para ter futebol de competitividade a gente precisa ter apoio. Sem apoio não tem condições. E para finalizar a questão de público, no último jogo do mata-mata, acho que vocês sabem disso, onde o Manaus bateu na trave e nós perdemos o jogo aqui na volta para o Imperatriz do Maranhão, nas penalidades máximas, onde todo mundo reclamou porque que a gente não levou aquele jogo para a arena. E naquele momento a gente achou que a arena não era, Conceição, o local ideal. A gente queria fazer ali realmente um caldeirão para matar o time do Imperatriz. Fizemos o caldeirão, ficou gente do lado de fora da arena, da colina, tinha 10.000 pessoas na colina, ficaram chateados conosco, mas a gente precisava de fazer aquele caldeirão, ganhamos de 2-1 o jogo e perdemos nos pênaltis. Mas assim, a gente de algum modo, a gente provou, Francisco, que a gente pode trazer de volta o público para os estádios. Foi muito tema, muito interessante, mas eu queria voltar um pouquinho, agora já falando do Manaus Futebol Clube. Ele tem 7 anos. 6 anos agora, dia 5 de março. Então ele tem esses 6 anos. Em 6 anos tem 2 títulos estaduais,
3 títulos. 3 títulos estaduais. Já participou da Copa do Brasil. Qual foi? Bom, eu lembro desses. Mas assim, o que o senhor leva em esse fator de crescimento do Manaus Futebol Clube em relação a outros clubes que já são aí, sei lá, tem muitos anos, sei quantos anos, centenários, não sei. Mas qual é a diferença, né, ou qual foi o fator diferenciador do Manaus Futebol Clube para os outros, com 6 anos já ter sido campeão 2 vezes, participado da Copa do Brasil e Copa Verde e tudo mais. O que isso leva em consideração isso? É o grupo que foi formado, são os apoiadores, ou é uma força realmente, vamos colocar o futebol amazonense para cima, vamos fazer alguma coisa de diferente que os outros não estão fazendo? O que isso leva em consideração? Olha, Francisco, tudo na vida tem que ter planejamento. Conceição, é inegável não dizer. Nós temos alguns apoiadores hoje que nos apoiam. Nós temos 6 parceiros, 7 parceiros aí que estão conosco desde aí quase do início do Manaus. Quero dizer aqui que sem eles aqui, a gente talvez não estaria nem falando aqui de futebol. Manaus poderia estar aí como qualquer outro clube amazonense que se encontra aí, infelizmente, aí as traças. Mas assim, o planejamento, ele é fundamental, digamos assim, nesse caminho de sucesso que trilha o Manaus. Planejamento, foco, objetividade, a gente tem que procurar traçar tudo isso direitinho, saber trazer as pessoas que lidam com o futebol, que lidam nos seus setores, saber trazer as pessoas, pontuar as pessoas, porque se tiver pessoas do futebol, não se faz lá só com 11 jogadores ali dentro de campo. Ali não é. Durante a semana toda, a gente tem dias estressantes que a gente tem que lidar com um jogador de futebol, lidar com vários jogadores de futebol. Às vezes um pensa de uma maneira, outro pensa de uma outra maneira, e a gente tem que colocar para eles ali que o pensamento é um só, o objetivo é um só. Então, é uma somatória de planejamentos e com isso, com certeza, a gente vigiando todos os setores, a gente consegue trilhar um caminho de sucesso e chegar onde a gente conseguiu. Porque o futebol do Amazonas, ele é complexo, temos dificuldade para fazer. Mas eu quero te falar também, pessoas, ganhar campeonato amazonense é muito difícil. Quero falar para vocês aqui, para ganhar esse tricampeonato aqui esse ano, nós tivemos muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, fora e dentro de campo. Para você ter uma ideia, até a final, que estava programada em 2 jogos, depois que a gente passou pela semifinal, tiveram que ser parada, e a gente foi para o TJD daqui do Amazonas, por questão de um clube recorreu contra nós, que é difícil, tem hora que você dá uma vontade de desistir. Mas assim, são coisas de futebol, isolamento, e graças a Deus o TJ daqui do Amazonas entendeu que nós éramos merecedores de estar na final, e ganhamos o título, ganhamos o tricampeonato, mas não é fácil. E tem que haver muito planejamento, como você perguntou, Francisco, para a gente traçar esse caminho, esse trajeto de sucesso. Se não tiver planejamento, a coisa não anda, Conceição. Na verdade, qualquer negócio, né? Seja no futebol, seja numa empresa, seja num negócio pequeno. Qualquer negócio tem que ter o planejamento, e é isso mesmo. A palavra que você usou aqui corretamente é essa: planejamento. Não que os outros clubes não tenham esse planejamento, mas planejamento é tudo, e principalmente apoiadores. Se você não tiver apoiadores, você não chega em lugar nenhum. Você pode ter o melhor plano de negócio, o melhor planejamento de negócio, mas os apoiadores são fundamentais para custear todas as
né? Pessoal, Então, E além dos jogadores, ainda tem toda uma equipe técnica por trás, né? exatamente. Que É isso. estávamos conversando, né? Que ele chegou um pouquinho cedo. Apesar de ele ter quase 7 apoiadores, os recursos ainda não são suficientes para suprir a folha de pagamento deles. E por conta disso, o senhor acha que existe assim, uma necessidade de uma vontade política também de atrair? Porque eu penso que se nas escolas tivesse aqui o esporte em geral no Amazonas, ele não é muito trabalhado nas escolas. Se tivesse de repente nas escolas um incentivo maior, isso também ajudaria com que os filhos pedissem aos pais e aí traria um público melhor para os estádios, né? Porque, como o senhor falou, até mesmo nos estádios pequenos, né, no Zamite ou na Colina, não consegue encher. Que, sei lá, metade do bairro já encheria, quanto mais uma cidade do nosso porte, né? verdade. Como você falou, é uma questão de engajamento mesmo. E poderia se trabalhar isso daí, desde as escolas, os filhos levar isso para os pais, trazer os pais. O Manaus hoje ele faz um trabalho também social. Nós temos as categorias de base, voltado ao lado social, a gente tira meninos de ruas, a gente leva para a nossa escolinha de futebol, e depois de lá, da escolinha passa pelas categorias de base. Nós temos jogadores hoje que estão no elenco profissional que já vieram da base do Manaus. Então a gente tenta fazer, de uma certa maneira, Francisco, um futebol profissional, um futebol organizado. Mas infelizmente a gente esbarra em fazer algo melhor nessa falta de recursos. Você está entendendo? Eu vou até falar de um fato curioso. Assim, antes de eu falar desse fato, falando da questão de patrocinadores, eu acredito que o governo tem o poder de chegar com uma Honda, com a Coca-Cola, sei lá, Grupo Simões, esses grupos Grandes, ou essas né? empresas de, olha, você Dá um tem incentivo. tantos por cento de incentivo para custear ou ajudar, enfim, não sei como é que seria a palavra certa, aos clubes de futebol. Pô. Eu acredito que talvez falta também essa comunicação entre vocês, presidentes, E a de impor, secretaria, né? não se impor, mas de buscar esse apoio do governo, no sentido, todas as empresas do distrito, que eu acredito que seria uma gota d'água no meio do oceano, entendeu? Isso aí, cara. Olha, você falou um fato aí que, assim, o que é um governo de Estado chegar num superintendente da SUFRAMA e pedir apoio para o futebol profissional? Sim, sim. Sabe, eu não vejo dificuldade alguma. Eu só acho, assim, o futebol do Amazonas, nós estamos, eu acho que indo para o 6º ano que esse ano que não tivemos apoio de governo algum. Entendeu, Francisco? E tivemos agora o campeonato amazonense sem apoio, estamos sem apoio agora. Dentro, nós, o clube, o Faz Clube, que também disputa essa Série D, também nós estamos sem apoio. E eu acho assim que é falta de um olhar, sabe? Com carinho, né? Entendeu? A pessoa Porque, tem assim, orgulho da raça. É verdade, da raça. Eu não tenho nada, Conceição. Eu volto a afirmar como o nosso presidente de honra, Mitoso, ele sempre fala, nós não temos nada contra o carnaval, nós não temos nada contra a boi, Exatamente, concordo. contra a festa de Do ciranda, cupuaçu. contra a fecane, do cupuaçu. Mas assim, a gente se pergunta aí, futebol não é cultura também? Você entendeu? Cara, uma coisa impressionante. O governo do estado do Pará, você pode ver aí, ele faz questão. Ele Está presente, ele né? promove o estadual. Ele está lá, eu estou ajudando. E agora ele falou aqui para a Série D, Série D e Série C, porque agora está sem Série B lá. O Paysandu e o Remo está na Série C. E tem 2 clubes dele na Série D. Ele foi para a televisão de lá e promoveu o auxílio
financeiro aos clubes. E assim, ele não necessariamente precisa estar tirando de lá, do caixa do governo, aí vem o cara de lá, pô, mas está ajudando o futebol. Ele não necessariamente. Ele vai em busca das empresas. Aí você faz uma comparação aqui. Polo industrial. Será que Belém tem o maior polo industrial que o nosso? Não tem. Com certeza não. E o PIB daqui, com relação ao estado do Pará. Nem se compara. Entendeu? Né? Aí uma coisa que deixa a gente integrar, assim, sei lá, meio confuso, e a gente bate na Secretaria de Esporte, a gente tem um não, porque o governo passa por isso, por aquilo outro. Bem, sei lá, se passa por isso, por aquilo outro, eu não entendo como é que ajuda outros eventos. Outros eventos, entendeu? Outros eventos. Então assim, eu acho que é porque não dá voto, né? eu não sei. Não, e daria, né? Porque com Cara, é incrível isso. tanta droga que a gente vê rolando por aí, se o amazonense tivesse orgulho de ser... Porque no Rio, por exemplo, o filho do jogador vai querer ser e o pessoal que está envolvido. Então, se o jogador local, ele tem orgulho, né? Ele ganha, ele é um campeão, vai incentivar as outras crianças e não vão enveredar para outros caminhos, né? Certeza. Porque o esporte no Amazonas, você vê aí as meninas no futebol, Claro, né? as meninas, Tem as meninas no futebol, a gente vê as outras modalidades esportivas também, o pessoal do boxe, o pessoal das lutas, da natação, a gente não vê incentivo no esporte de nenhuma forma. há quem diga aí que ele só quer, de repente vai aparecer um apoio realmente um dia que um clube subir. Um dia que só subir para uma série C ou chegar numa série B. Aí vai lá e vai ter. Eu acho que o apoio teria que ser agora. Tem que ser desde o Porque início, se não né? tiver esse apoio desde o início, sempre vai ter dificuldade. E outra coisa, nós não batemos na trave ano passado com o Imperatriz, já era para subir. Foi 2-1 o jogo. Se a gente faz 3-1, não precisava pênalti. A gente já era Série C do brasileiro. E esse ano aqui, Francisco Conceição, a gente já estava aqui lutando para subir para a Série B. Mas aquela desclassificação nas penalidades não foi por um acaso. Eu quero te falar que foi por falta de recurso financeiro. Teria um jogador que estava contratado para nós, eu vou até falar o nome dele, que todo mundo já sabe, um jogador que jogou no Remo, jogou no Corinthians. Eu já vou falar o nome dele aqui, que também falei da memória. E estava tudo certo para esse rapaz embarcar para cá. E era 10 mil o salário dele, ele era um meia que a gente precisava naquele jogo do mata-mata, e já estava encerrando a inscrição, e era um meia que a gente ofereceu 10 mil para ele, e um apartamento e um carro. Ele já estava com as passagens compradas, ele pediu desculpa, ressarciu o nosso clube de volta com o dinheiro, mas ele teve que ir para o time do Cuiabá, que estava caindo para a Série C, e o Cuiabá simplesmente pagou 25 mil para ele. Você entendeu? Pagou 25 mil para ele, apartamento, carro, ele foi embora para lá. O que aconteceu? O clube do Cuiabá parou de estar caindo, subiu, acessou e foi campeão da Série C ano passado e está na Série B agora entre os 4 para subir para a primeira. Então é uma questão de, sabe, não é por um acaso. Não, tem que ter, é assim. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. As autoridades do Amazonas, os empresários do Amazonas não têm assim um entendimento, eles não conseguem dimensionar o que é um clube. O que é um clube? Eu não estou falando do Manaus, eu não estou falando, pode ser o Nacional, pode ser o Pate, entendeu? Pode ser o São Raimundo. Eles não conseguem mencionar o que é um clube desse, estando numa Série B do Campeonato Brasileiro e voltando para uma primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Você entendeu? Aí, isso aí representa toda semana 35, 40 mil pessoas aqui. As pessoas indo para o estádio prestigiar. Então é incompreensível, eu não sei o que falta para balançar. E não é muita coisa para o futebol profissional, não é. E a gente tem esse sonho. A gente tem esse sonho, infelizmente, está faltando apoio para nós e a gente está no desespero e estamos fazendo a nossa parte. Bom, agora vamos tomar uma água que Tomar uma aguinha, né? falamos muito, né? E principalmente o Giovanni Silva,
né, que está tirando aí essas dúvidas, e acredito eu que vocês também, né, falando um pouco do nosso futebol amazonense, que de verdade precisa melhorar. Precisa de incentivo, né? Muito, precisa melhorar muito. E trazer de volta o torcedor amazonense para, seja para a arena, seja para a Colina do Aleixo. Eu fotografei muitos eventos lá, né, e também tem o Carlos Zamit, que é um estádio sensacional ali na Zona Leste. Então, temos grandes estádios, que está faltando mais incentivo, mais apoio para que o nosso futebol amazonense volte de novo a brilhar e estar onde deveria, que é, na verdade, na primeira divisão. Fazer jus ao nome país do futebol, né? Levantar a autoestima do povo amazonense, Exato. né? Futebol. Exatamente. Então, vamos para o pequeno intervalo, beber uma água e já voltamos. Oca Comunicação Visual, materiais de qualidade, agilidade e confiança na entrega. Serviços de criação, produção e instalação. Oca Comunicação Visual, Rua Cravo, número 6, quadra O, Conjunto Flamanal, bairro Planalto. Fone 3658-3351. Oca Comunicação Visual. Oca Comunicação Visual, materiais de qualidade, agilidade e confiança na entrega. Serviços de criação, produção e instalação. Oca Comunicação Visual, Rua Cravo, número 6, quadra O, Conjunto Flamanal, bairro Planalto. Fone 3658-3351. Oca Comunicação Visual. Oca Comunicação Visual. E esse é o Amazônia Press no ar. Nós estamos ao vivo pela 89.3 e pelas redes sociais. É o @Amazônia Press e pelo portal amazoniapress.com.br. Continuamos aqui com o nosso convidado especial, Giovanni Silva, ele que é presidente do UFC, do Manaus FC. E eu estava dizendo aqui, né, que ele é muito corajoso, porque ele não tem, como ele já disse, praticamente nenhum incentivo por parte do governo, nem estadual, nem municipal. E ele está vendendo rifas. Ele está vendendo rifas no sinal, acredite. O senhor pode nos contar sobre esse seu projeto, falar onde o senhor quer chegar? O senhor disse que queria chegar na Série C, né?
Na Na realidade, Série A, né? mas tem que pouquinho, passar né? pela Série C, depois Série B. Aos pouquinhos isso. Na realidade, Conceição, é um projeto meu e do Mitoso. É um projeto, como eu falei com você no início da conversa, a gente começou lá atrás, em 2013, e a gente falou assim, cara, vamos fazer um clube de futebol diferente aqui. E na época eu falei para o Mitoso, pô, não é melhor a gente fazer outra coisa do que mexer com futebol? Aí ele insistiu, aquela coisa, então vamos lá. Aí chamamos nossos filhos e a gente fundou o Manaus. Eu, meus 2 filhos, Mitoso e os 2 filhos dele. E em 6 anos, Conceição e Francisco, graças a Deus, em 6 anos no futebol, nós não atrasamos em momento algum o salário dos nossos jogadores. E pela primeira vez... E isso é uma raridade no futebol Pois é. maranhense. É uma raridade. É uma raridade que, assim, custou um pouco para mim e para o Mitoso também. É claro que a gente tem investidores, dinheiro e tal, mas a gente também tira um pouco do nosso, entendeu? E tudo isso é complicado. Mas assim, como agora há pouco eu falei para vocês, e a gente chegou no momento que a gente está batendo as portas e não tivemos resposta positiva por parte do governo. Eu até quero que ele repense, releve essa situação e ajude o futebol. Eu aqui nesse momento, eu faço até um apelo ao governador Wilson Lima que olhe com carinho, né, para esse momento que vive não só o Manaus Futebol Clube, mas também como o nosso co-irmão Fast Clube, que também peleja neste campeonato brasileiro. O prefeito, graças a Deus, ele já sinalizou positivamente. De alguma forma, ele vai ajudar. E nós estamos crendo que vai acontecer. Amém. Espero que em breve. Isso. E você falou, Francisca, o que é o objetivo. O objetivo é chegar à Série C. Primeiro objetivo nosso é pagar a folha de salário dos jogadores. Porque senão... Não sei como é. Pois é. Eu não sei se eles vão aguentar tanto tempo sem receber. Bem da verdade, a gente perdeu até um dos melhores jogadores nossos, vocês estão sabendo. É o Rossini, camisa 10 do time. O Rossini teve que ir embora, a gente estava com o salário atrasado e problema de família também, e ele foi embora e faz falta hoje no elenco. Apesar dele permanecer ainda no bid do clube, mas faz falta o elenco. E a nossa folha, como eu falei para você agora há pouco, ela é R$160 mil. Nós temos 28 jogadores, temos 12 pessoas da comissão técnica, de treinador ao mordomo do clube, preparador físico, gerente de futebol, e nós temos 9 funcionários de motorista, a nossa cozinheira, o nosso setor de lavagem, o nosso jardineiro da casa que cuida. E fora isso, nós temos o hotel que a gente paga para o treinador e para o gerente de futebol. Nós temos, fora isso também, nós temos mais os flats que a gente paga para os jogadores que não dão na casa, porque dentro da casa tem um determinado número de aposentos para os jogadores. Então, fora a nossa sede que fica na Betânia, Casa Mãe, que funciona toda a organização do Manaus, que fica no Parque da Laranjeira. Então, enfim, todos os dias nós temos despesas. E não é só o salário. Entende, Francisco? É uma estrutura e a coisa não é brincadeira. Para você ter uma ideia, essa semana foi uma dificuldade para a gente parar o nosso ônibus. Para fazer a manutenção foi quase R$7 mil. O ônibus que a gente comprou na época lá, quando a gente fundou o Manaus. Ou seja, já tem 6 anos, daqui a pouco já tem que aposentar. Tem que aposentar para comprar um outro maior. E aí, os valores que a gente tem dos nossos patrocinadores não é suficiente para suprir a folha. E até então a gente tinha esse dinheiro, que era um dinheiro da Copa do Brasil. E o dinheiro da Copa do Brasil, ele terminou, ele acabou o dinheiro da Copa do Brasil.
Infelizmente, a gente não conseguiu, mais uma vez esse ano, passar pelo primeiro adversário da Copa do Brasil. Ficamos no empate novamente com o Vila Nova. Ano passado foi com o CSA, agora foi Vila Nova, e aí, então aí não entra mais dinheiro da Copa do Brasil. E aí a gente, para o salário do mês de abril, a gente ficou impossibilitado, e agora no mês de maio também. Então a gente está recorrendo às nossas rifas. O Mitoso corre para um lado com as rifas, eu corro para outro, tem a equipe que nos ajuda. A gente tem uma blitz marcada para sábado que vem agora, às 9 horas, de 9 às 12, lá na Praça do Eldorado, outra blitz na Betânia, onde a gente vai trazer voluntários, torcedores que queiram nos ajudar nessa luta, e a gente vai ali abordar as pessoas, falando a história, com as bandeiras, com as faixas, e pedindo apoio para o Manaus, para a gente conseguir pagar aí essa folha, pelo menos uma folha, e depois ver como é que vai pagar outra, para a gente poder continuar com esse sonho aí, que é de levar o Manaus ao acesso da Série C do Campeonato Brasileiro. É uma dificuldade mesmo, realmente, que precisa do apoio de todos, até os jogadores deve ser envolvidos na ação, né? Porque é o salário e sabemos que mexer com salário é delicado, né? Porque você tem família, tem conta, tem as suas responsabilidades e tudo mais. E assim, como o nosso horário na rádio já chegou no limite, eu gostaria que o senhor mandasse, né, esse aviso aí para quem gostaria de adquirir as rifas, como é que faz, entra em contato com que número, é com o senhor mesmo, tem o marketing, tem... Tá bom. Quem é que faz, né? Então, o senhor pode fazer... Tem 3 pontos de venda, né? O senhor pode, na verdade, agora, o senhor faça a venda das rifas que... Vou vender as rifas. Venda as rifas. A rádio não tá mais na rádio? Está na rádio. Ainda está na rádio? Está na rádio. Aproveitar aqui ainda o horário da rádio, né? E pedir aqui ao torcedor amazonense, quem gosta de futebol, que compre as nossas rifas, que nos ajudem. Nós temos vários pontos de vendas, que um é a Aline Calçados, no bairro do Educandos. Nós temos a Boutique do Torcedor, lá na Avenida Carvalho Leal, em frente ao DB. Cachoeirinha. Nós temos o nosso fabricante, que é a Soft Malhas, lá na Vila da Prata. Nós temos Loja dos Baréis, lá no Shopping Manauara, ali próximo da loja da TIM. Temos outras pessoas. Tem um site do clube. Pode dar o site para o pessoal também acessar. Qual é o valor da rifa? O valor da rifa, ele custa R$10 a rifa. Aí o que ganha? Que ganha o primeiro prêmio, uma televisão de 40 polegadas. Já tem O segundo prêmio é outra televisão de 38 polegadas, salvo engano. Vem aqui, por favor, que eu tô sem meu... Qual é a data do sorteio, hein? Que de repente o povo já tem que começar a correr. O sorteio... É uma de 40, uma de 32 e um ar-condicionado split de 12 mil BTUs. E tem mais 7 mais prêmios. 7 prêmios. Mais 7 prêmios. Porque, na verdade, a grande questão aí não é a premiação, mas é ajudar. É o incentivo, né? Incentivar o nosso futebol. Né? E também lá no centro, que eu esqueci de dizer, que lá na Rádio Difusora, lá na lá Rádio do Difusora, centro, lá com as ou meninas seja, lá. todos os pontos estão abastecidos, com a não é uma Larissa, questão... com a Larissa, tá, pessoal, tá todo mundo ajudando, tá todo mundo empenhado. E assim, você perguntou, o dia do sorteio vai ser no dia do jogo. O nosso jogo é domingo, às 17 horas. Na Colina é o jogo contra a equipe do Santos, do estado do Amapá. E o jogo começa às 5 horas. E no intervalo do jogo a gente vai fazer o sorteio dos prêmios. Já vai estar lá a televisão, a split, vai estar os outros prêmios, surpresa que vai estar lá. E, mais uma vez, pedimos esse apoio para ajudar o Manaus a pagar a folha. A gente precisa muito. E a gente está meio que nesse desespero aqui, porque a gente não tem para onde recorrer. E pedi muito, eu agradeço esse apoio, essa oportunidade aqui que vocês me deram também. Tenho fé em Deus que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir vender nossas rifas. Vamos conseguir levar muita gente domingo para o estádio.
que também quem vai para o estádio compra o ingresso de R$10 a meia, 20 a inteira e ajuda muito. E assim a gente vai... E quem tem direito à meia? O estudante? O estudante é criança até 12 anos, o idoso também, né? A partir dos 60, A partir né? dos 60 anos. Tem um WhatsApp, algum contato para eles falarem? Tem. Ou com o senhor, ou com, Eu tenho... ou com alguém Eu tenho que vai fazer a venda. Eu tenho o WhatsApp, o contato do Macedo, quem estiver ouvindo aí, pode notar o número do Macedo. O Macedo, ele é um rapaz que sempre está conosco, ele é um dos responsáveis pela venda em toda a capital e se precisar ele leva no local. Ótimo. O WhatsApp dele é o 984 57 27 18. O senhor repete, por favor, para que... 984 57 27 18. Esse é o Macedo. O Macedo é um amigão nosso aí, pessoa de nossa confiança, que ele vai lá, leva as rifas no local. E de repente, se tiver algum comerciante, né, que queira pegar um lote para vender, né? Verdade. Aí ele disponibiliza isso, né? Disponibiliza na hora, e ele vai lá e já disponibiliza. Posso fazer um agradecimento aos meus patrocinadores aqui? Fique à vontade. O O espaço é seu, né, Quero Francisco? agradecer aqui as pessoas aqui que eu falo que sempre estão conosco lá desde o começo, que é o Francisco Eldio, o Chicão, nosso amigo da Fazenda São Pedro, o Cláudio da Elsis. É a única empresa do Polo Industrial que acreditou na ideia e está na camisa do Manaus. A Elsis, componentes eletrônicos, tudinho, é a única. O meu amigo Vanderlei, da VB Refeições, é um camarada ali que, sem o Vanderlei ali, o Manaus não teria refeição. Samuel na pessoa do Beto, que é a pessoa que cuida de toda a saúde dos nossos jogadores. Aconteceu algum tipo, tivesse que fazer cirurgia, tudo é com ele na Samuel. Legal. Poxa, é uma ajuda tremenda dele. Tem o Posto Atem também, que é um outro parceiro muito forte nosso. E o Cimento Poti que entrou esse ano, teve a parceria no estadual, por enquanto não renovou para o Campeonato Brasileiro em Copa Verde, mas a gente mantém eles ainda por enquanto. Eu acredito que eles possam renovar conosco. Amém. E por finalmente, se Deus quiser, agradecer o seu André da Star Contabilidade, que é uma pessoa também que está conosco aí nessa parceria, nos ajuda muito também. Perfeito, perfeito. Então, terminamos, na verdade, até extrapolamos um pouco o nosso horário. Quero agradecer imensamente, Giovanni Silva, a sua presença hoje aqui, falando um pouco de futebol, que creio que realmente nós gostamos de futebol. E eu acredito também que nós precisamos voltar para o campo e assistir um bom futebol. Sabemos da dificuldade, né? Isso que eu perguntei, porque eu presenciei, eu sou um torcedor, fotografei muito, né? Tanto os treinamentos quanto os jogos oficiais, então eu tenho uma visão em relação ao nosso futebol amazonense, não tão aprofundado quanto você, mas eu presenciei muito, fui muitas vezes fotografar o nosso campeonato. Infelizmente eu me sinto assim, prejudicado por não ter essa competitividade de alto nível, e eu sei também que isso não é culpa de vocês gestores, isso é algo externo, né? Então eu agradeço muito a sua presença hoje aqui, a sua colaboração, os seus esclarecimentos, né? Então eu quero agradecer imensamente você, ouvinte da Rádio 89.3, e a todos os nossos queridos amigos do Facebook, do Instagram, e amanhã estamos aí novamente e a Conceição vai encerrar. É isso mesmo, amanhã estamos novamente com um novo convidado, né? E é o mesmo horário, das 18 às 19 horas. O programa sempre é ao vivo e você pode mandar sua sugestão de pauta, você pode mandar sua pergunta, você pode sugerir e fazer o programa com a gente. Então é isso, muito obrigada. Obrigado. Esse canal está aberto, né? Esperamos que você atinja a sua meta e boa noite, até amanhã. Então, antes de encerrarmos,
doideira. Amanhã nós vamos estar aqui com um convidado especial, que é o Marcelo Ramos, deputado federal. Sim, ele vai falar aí sobre a Previdência. Sim, acho que eu falo agora, minha vez. Então amanhã o deputado federal Marcelo Ramos, que é a bola da vez, né, em relação aí à questão da Previdência. E se você já tiver dúvida, manda para a gente logo que a gente adianta e amanhã a gente pergunta aqui para ele ao vivo. Ele vai estar sentadinho aqui nessa cadeira e creio eu que você também tem muitas dúvidas, assim como eu também tenho em relação à aposentadoria. Então, encerrando, é isso, boa noite e até amanhã. Até amanhã. Obrigado.